boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas, o primeiro podcast de 2024, episódio de número 40, se eu não me engano. Meu Deus, para alguns é pouco, mas para mim é muito, que faço tudo sozinha, então para mim é muito. Já começamos aí a temporada no Epix do México, com o Pascal Wehrlein sendo o grande campeão dessa corrida aí, começando com o pé direito, do jeito que a torcida do Pascal espera que esse ano venha o título dele. Mas para falar do Epix do México, eu não tô sozinha. Nesse primeiro episódio do ano, eu tenho comigo a Débora Almeida, do Boletim do Paddock. Faz um tempo que ela não vem aqui. Aí eu já fui lá encher o saco dela e falei, Débora, por favor, venha participar desse episódio. Então seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos os ouvintes do Entre Fórmulas. Vamos aí conversar um pouquinho, né, sobre esse início de campeonato, que eu vou te dizer que, assim, eu gosto muito quando a Fórmula E volta. É uma das categorias que eu mais me animo para poder assistir ultimamente. E eu tô bem interessada em falar sobre esse Prix, porque eu reparei em algumas coisas ali e eu quero também saber a opinião aí dos ouvintes, de todo mundo, mas espero que vocês também estejam animados para poder acompanhar essa temporada, e quem for novo aí acompanhando a Fórmula E, siga forte com a gente aí o restante do ano, e obrigada pelo convite mais uma vez, Sônia. Eu amo muito o Epix do México, muito por conta do público mexicano. Eu acho que eles abraçaram a Fórmula E de um jeito que nenhum outro lugar abraçou. E que para mim é surpreendente, porque o México também, assim como o Brasil, né, não tem tanto carro elétrico, não tem tanto essa cultura ainda. Tudo bem que faz tempo já que a categoria vai para o México, então eles acabaram desenvolvendo esse carinho. Tem outros lugares que também mostram uma paixão assim interessante pela Fórmula E, como Berlim e como Londres também, que o público ali é bem animado. Mas o México, ele tem aquela coisa da cultura latina, então o pessoal vai fantasiado, o pessoal solta fumaça, o pessoal comemora, o pessoal faz ola. É um clima que seria um sonho meu ver alguma vez isso aqui no Brasil, o que eu acho muito difícil de acontecer. O brasileiro tem uma resistência enorme à Fórmula E, e o pessoal tem muito papagaio. Eu falo que o pessoal é muito papagaio. Repete o que os outros vão falando, não vai lá ver por si. Tem gente que a gente já tá na 10ª temporada e a pessoa sustenta o argumento como se a Fórmula ainda estivesse no Gen 1, né? E tudo bem, todo mundo, eu sempre falo isso, cada um tem a sua opinião, o seu gosto, mas me incomoda, eu sempre falo isso em todos os episódios, me incomoda quando a galera quer diminuir categoria, sabe? Você pode não gostar, mas diminuir do jeito que algumas pessoas diminuem como se fosse a pior coisa da face da Terra, eu acho que eu não sei, vem de um lugar aí que não consigo entender, assim, sabe? Parece que você bateu na mãe de alguém, para alguns aí, sabe? Mas o que você falou do Epix do México, tem uma coisa em relação ao Gen 3, desde o ano passado, com esse carro, que é um pouco mais rápido, que é um pouco diferente, que a gente tá vendo um tipo de corrida no México que a gente não vê no Gen 2. No Gen 2 era muito mais dinâmico a corrida. No México, ela é um pouco mais, desde o ano passado, tá um pouco mais travado. Tá uma corrida um pouco mais parada. Me lembra um pouco até a pista de Jacarta, quando a Fórmula E ia para Jacarta, só que o México ainda é menos travado do que Jacarta. Que Jacarta é trenzinho Piauí do começo ao fim. Piauí não, Piauí do começo ao fim. Povo do Piauí, um beijo. Se quiser fazer uma corrida no Piauí também, tudo bem. E aí, eu vi muita gente falando, esperava mais, tava decepcionado. Só que assim, até quando a própria Fórmula 1, né? Você que tem mais propriedade ainda para falar de Fórmula 1, o jeito do carro, a forma em como essa pista é configurada ali no Autódromo Hermanos Rodrigues, tem uns bolsões de vento ali que atrapalha também um pouco nessas disputas. A gente vê isso na Fórmula 1 também. E a Fórmula E está começando a ter esse efeito também, ainda mais que o carro está mais rápido agora, então tem toda essa questão também. Como eu já fui assistir sabendo que o Epix do México não é um pandemônio como é, por exemplo, Portland, São Paulo e outras pistas, eu não fiquei decepcionada com a corrida, como algumas pessoas ficaram. Até porque a frente não teve tanta briga, mas o meio do pelotão foi um pouco ali mais disputado, né? Mas tem também um pouco disso, aí eu queria também saber a sua opinião nesse sentido, assim, né? Não sei se talvez mudar o traçado, alguma coisa, usar os setores que eles não usam, talvez para a próxima temporada, mas tirar
O povo tem muito essa coisa, é uma corrida que começa a ficar chata, vamos tirar, sabe? Sem levar em conta o histórico, a importância que o lugar tem para a fundação da categoria, né? Eu acho que assim, a gente teve 8 EPRIX do México, né, acontecendo no Autódromo Hermanos Rodrigues. E óbvio, nesse tempo aí a categoria passou por várias mudanças, né? Como você falou, a gente está no Gen 3 agora, e não foi um carro que se adaptou muito bem a essa pista, tem ali as suas dificuldades, mas ainda assim eu acho que a gente tem que pesar, tipo, tanto a questão da pista como a relação que o público tem. Porque é muito legal você ter uma corrida ali no México em que as pessoas realmente abraçam a categoria e querem ela ali. É muito legal você ver, tipo, o pessoal falando, cara, é bem divertido você ir assistir a corrida e tá ali naquela parte do Foro Sol, que você fica muito próximo dos carros, você sente mais a adrenalina de estar ali mais próximo da categoria. Eles fazem alguns eventos, algumas coisas também para poder se aproximar do público. Então tem muito ganho para a Fórmula E em você ter essa prova no calendário. Óbvio que agora que a gente teve uma segunda corrida com a era Gen 3 acontecendo, eu vi até alguns pilotos falando sobre esse assunto, né? Que eles acham que poderia se fazer algumas mudanças na pista, de mudar ali a primeira curva do circuito, fazer algumas adaptações, porque ainda assim é um traçado que você tem um layout meio padrão, mas você consegue colocar uma chicane em algum ponto, fazer algumas outras estratégias. A grande questão é que para eles a corrida da Fórmula E ali tem muito o ponto da energia, né? Que você é uma corrida que você precisa poupar a energia também, então isso acaba dificultando um pouco as ultrapassagens, porque é uma questão de estratégia, você tem que pensar o quanto que você vai ter que economizar de energia para poder terminar a corrida, então não é algo tão simples. A gente viu o safety car entrando nessa prova, mas aí também você não sabe o que vai acontecer, porque não é uma prova maluca, né? A prova do México não é desse jeito. Então você também não tem como contar com o safety car e ali esperar tipo, um momento de pausa para poder dar uma preservada no equipamento, ao mesmo tempo que você pode ter a adição de voltas, né? Para poder compensar que ele tem perdido em período de safety car. Então é uma balança bem complicada para a Fórmula E. Mas eu acho que tenha como encontrar um equilíbrio e de fato fazer algumas mudanças, adaptações na pista para que a gente tenha uma prova melhor. Só que assim, Sônia, é o que você estava falando, né? A Fórmula 1 também tem uma corrida muito complicada no México, não é fácil. É uma corrida que você vai e tem a questão do ar rarefeito, então isso também acaba prejudicando a aerodinâmica do carro. É uma prova que os próprios pilotos acabam relatando que é muito difícil você ficar andando atrás do outro competidor, porque o seu carro perde performance e você gasta mais energia. Então também não tem como você Fora a questão da poeira, né? É uma pista também. que ela é naturalmente muito areiosa, muito suja, né? Tem muita sujeirinha, assim, de Então não tem areia, como você ficar principalmente, fugindo né? muito do traçado, né? Você tem que ficar naquele traçado batidinho ali, porque se você foge, você tem o risco de perder o controle do carro, enfim. Mas assim como você, eu penso que às vezes as pessoas são muito radicais em querer cortar uma pista fora e falar, não, chega, não dá mais. Pô, vamos esperar, a gente também tá num momento de transição, né? Logo, no próximo ano, a gente já vai ter a evolução do Gen 3. Então, talvez pensando na evolução desse carro e a própria FIA e a Fórmula E ao longo de um ano inteiro que eles têm aí para poder tomar uma decisão com relação à pista do México e fazer algumas adaptações, a gente pode ter uma prova melhor. Só que eu acho que assim, para o início de campeonato foi ok, sabe? Uma das coisas que me chamou a atenção, eu não sei se também acabou te chamando a atenção, mas foi algo que eu fiquei prestando atenção nessa prova. A gente estava falando muito da aproximação dos carros esse ano, né? Porque apesar de ter tipo mantido ali os carros, o pessoal com seus equipamentos, teve uma evolução de software, o pessoal tá ali desenvolvendo o carro. Então, na pré-temporada, a gente já tinha visto uma aproximação dos carros. Eu achei que eles estavam andando muito mais próximos do que foi em 2023. Sim. E a sim. prova do México confirmou para mim isso. Eles estão conseguindo andar muito próximos. Sabe uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não cheguei a confirmar? Mas acho que agora eles estão com um volante novo também. Porque lembra que teve essa coisa pós-temporada da Fórmula E, eles estavam com um volante que era meio que uma adaptação do Gen 2, fizeram ali um protótipo do Gen 3, mas ele ainda não era finalizado.
e eles estavam testando ali na reta final da Fórmula E esse volante que, pelo que parece, ele tem um pouco mais de botão, tem um pouco mais de recurso. E eu acho, acredito, não confirmei isso ainda, mas eu acho que eles já estão também com esse volante novo, que tem mais opção, que também muda a pegada do piloto para poder fazer as coisas. Você gera mais possibilidades. Também tem, além da evolução das equipes mesmo, porque agora é o segundo ano deles correndo com esse carro do Gen 3, já alguns pilotos já se adaptaram ao carro, não está mais nesse período de adaptação. Algumas equipes já entenderam melhor como lidar com esse pneu, lidar principalmente na parte do software, que a Fórmula E é puro software, né? Como gerir essa energia, como, né? Ainda mais essas ativações aí, 8, 2 minutos, essa questão do ar, essa questão da sujeira. Também tem uma parte ali das estratégias e muita coisa mudou. A gente tem que lembrar, tem até uma brincadeira que fizeram, né, os jornalistas assim, da Fórmula E, que a gente teve duas silly seasons, né, a da Fórmula E dos pilotos e as silly seasons internas. A gente teve mudanças gigantescas em todas as equipes, em questão de engenheiro, em questão de novas pessoas que chegaram. O Pascal Wehrlein mesmo eu não sabia. Teve entrevista com o Pascal Wehrlein essa semana, que eu não sei quando é que vai sair esse episódio, a gente tá gravando no dia 17, mas eu fiz uma entrevista com o Pascal Wehrlein no dia 15. 15 ou 16, agora a minha cabeça tá doida. E ele falando assim, ele comentou disso, que ele não tá mais com a mesma galera, os mesmos engenheiros que ele tava no ano passado. Mudou os dois, porque o engenheiro dele saiu. Saiu não, ele tá na Porsche, mas agora ele é engenheiro de performance geral da equipe. Então ele cuida dos dois carros. Então o engenheiro de performance dele e o engenheiro de pista mudou os dois, né? Então tá toda essa questão também. E as outras equipes também tiveram grandes mudanças dentro, principalmente de cargos chave em parte técnica. Então isso também faz uma diferença de ver como é que as equipes aí vão se adaptar nessa parte. Mas o que você falou também, eu concordo, acho que é uma boa abertura. O México, a energia do México. Eu gosto muito do México abrindo e gosto muito de Díria vir logo depois do México. É uma corrida, eu adoro muito corrida de Díria. Eu amo a corrida noturna, acho que a A Fórmula E rodada combina dupla é muito ótima. com É muito Fórmula. bom. Eu adoro a rodada dupla de Díria. Eu acho que a Fórmula E combina muito com corrida noturna. Eu também acho. Eu acho que ele poderia ter mais até, porque Eu tô eu acho que muito faz na mais torcida sentido pra pra categoria. Tóquio ser noturno, cara. Aham. Tóquio ser noturno seria tudo. Eles vão correr no centro de Tóquio. Gente, meu Deus do céu. Eu estou assim já. Quem gostaria de estar lá? Gostaria de estar lá. Quem vai pagar pra mim para pro Japão? Tô aceitando doações do Pix entre Eu fórmulas queria também. 5@gmail.com. Mas, ô Sônia, também tem uma coisa que você tocou, né, no assunto. A questão dos pneus também, que é algo que o pessoal reclamou a temporada inteira. Ano passado eu lembro muito bem no Eprix de São Paulo, que eu consegui falar com alguns pilotos sobre essa questão. E, cara, eles desceram a lenha no pneu. Aí agora, quer dizer, depois da pré-temporada, né, teve aquela entrevista que a gente fez ali com o de Graça e com o Câmara. Aí eu até conversei um pouco com o de Graça mais sobre isso, que ele falou, nossa, gente, os pneus são bem complicados da Fórmula E. E a gente estava trabalhando com um pneu extremamente duro. E por mais que a categoria esteja tentando mudar os pneus para poder casar o pneu com a performance do carro, porque de certa forma esse pneu que eles estão usando tá tirando a performance desse carro e o desempenho que ele poderia ter em pista, que seria bem melhor, né? E acho que isso também é uma coisa que os pilotos estão com bastante dificuldade, né? O próprio da Costa, que assim, é um cara que, pô, eu acho que ele faz um trabalho espetacular na Fórmula E. E aí a gente teve a introdução do Gen 3, não encaixou ele com o carro, mas não só é a questão do carro, o próprio pneu, para ele está sendo uma dificuldade. E o da Costa não é esse piloto que a gente vê cometendo tantos e tantos Não, erros e o da e tendo Costa, tanta distância do companheiro de equipe. não, ele se adapta muito rápido, né? Agora a Fórmula E tentou um pouquinho, a Hankook tentou agora, em novembro, eles introduziram o pneu Cove, que vai continuar duro, não tem muito o que fazer, porque é esse pneu. Só que assim também, a Fórmula E, às vezes ela se complica sozinha, né? Porque antes a Michelin era muito mole. Se caía 2 gotas, a Michelin não aguentava. 2 gotas na pista, acabou, escorregava os carros. Aí precisamos de um pneu mais robusto. Aí vieram aí com a pedra no lugar do pneu, porque queria um pneu mais robusto, sabe? E aí eu falo, gente, mais robusto, mas não tão robusto assim. Aí agora arranca o que E agora até ainda.
Não, pode O falar, pode negócio falar. da troca, né, da classificação, que o de Graça estava falando isso, que durante a classificação, para quem não sabe, né, eles fazem aquela primeira volta ali de aquecimento, porque tem que ter carro na pista, né, uma regra da Fórmula E, nos primeiros minutos ter os carros na pista, você precisa entrar, e aí eles voltam para os boxes e trocam o pneu. Só que o de Graça estava falando, cara, você entra nos boxes para poder trocar o pneu, é o mesmo pneu ruim, você tá andando com o mesmo negócio duro. Porque tanto que eles vão até para corrida, eles vão com um pneu mais velho, né? Eles usam os novos quando vai para classificação e para duelo, e na corrida eles usam o novo porque é um pneu tão robusto que demora para gastar esse pneu. Não, e não demora só para poder gastar, não é tipo no evento, ele tá demorando para poder gastar vários eventos. Dura corridas. Agora, o que aconteceu? Em novembro teve uma mudança de leve no pneu. A Hankook trouxe um pouquinho bem de leve. Que não tem, exatamente, não tem muito, não tem como fazer um milagre em 6 meses no pneu. Então, eles tentaram trazer um composto no pneu um pouquinho menos robusto, mas vai continuar sendo uma pedra, mas é um pouquinho menos robusto. E eu acho que para o ano que vem eles vão fazer mais ainda, tentar diminuir um pouco mais deixar um pouco menos robusto ainda, porque eles também só vão ficar até 2026, depois a Bridgestone entra aí para assumir no Gen 4, né? Os pneus. Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara, começando com o Sérgio Sete Câmara, que a RT já começou daquele jeito. A RT, para quem não sabe, é a falecida Nil, tá? A Nil mudou de nome, tem novo patrocinador, e agora tem um nome muito original, né? Que é Electric Racing, sim, parabéns. Criatividade nota 1000. Porém, eu adorei o uniforme. Eu achei que eu não ia gostar desse preto com o verde claro aí, mas tá bonito o uniforme da equipe, o merch da equipe tá querendo comprar. Não tenho do que reclamar da identidade visual deles. O que agora, me deixou com raiva foi a Nissan. Quer dizer, a Porsche. A Porsche me deixou com raiva nesse Prix, com aquela cor de carro horrível. Mas tudo bem. Nossa, um monte de gente amou. Você não gostou? Nossa, eu odiei. Eu achei ok. Poderia ser pior. Eu prefiro o normal. O carro deles normal. Mas normal também. Eu não achei tão assim. Porém, eu prefiro o carro deles normal também. O da ERT, quando eu vi as primeiras fotos, eu fiquei, não sei. Mas aí depois que, tipo, tinha as fotos da pré-temporada, eu falei, não, ficou legal, gostei. Mas então, a ERT a gente sabe que tem esses problemas. A pré-temporada teve problema também, o Sérgio teve um de lá que também não... E é sempre com o Sérgio, né? O carro ele quase não andou, né, na pré-temporada. Não, e a temporada anterior também, a de 2022, também. teve... Mas que assim, naquela de 2022 foi muito engraçado. O TikTok perdendo o credencial, perdeu toda a sessão da manhã porque estava sem credencial. Aí o Sérgio, o carro dá problema, ficou sem correr em 2 sessões. Aí chegou esse ano, o carro do Sérgio deu problema também na pré-temporada, não correu. E a gente teve menos dias por conta do incêndio lá na garagem da WAE. O dia que eu falei com o Sérgio, ele até falou assim, cara, parece que não é pra mim poder andar em Valência. Eu não consigo andar naquela pista. Eu sempre tenho um problema e eu não consigo andar naquele lugar. Eu fiquei morrendo de dó, tadinho. Tadinho. Tem uma fotinho dele que eu tenho que alguém tirou, mas não dessa pré-temporada da anterior, que ele na frente da garagem da equipe com um cafezinho assim na mão, desolado, assim, ó. Mas enfim, a RT tem seus problemas, né? Eu gosto muito da equipe e torço sempre para a equipe melhorar. No passado a gente viu o salto que eles deram. Eu ainda acho que, apesar de todos esses azares aí que eles tiveram no México, eles vão conseguir, na minha opinião, fazer mais pontos nessa temporada do que na temporada passada. Eu ainda tenho isso para mim. Só que tem essa questão que esse powertrain deles aí não aguenta ritmo de corrida. A gente sabe disso, eles tentam ali, teve uma evolução ao longo da temporada, a gente viu isso, mas teve esse problema na bateria do Sérgio aí que explodiu, deu pau na bateria, deu esse problema aí grande, ele nem largou o Sérgio, né? E aí é um problema também, o cara já não correu. A gente tinha esperança de ponto? No México não tinha, justamente porque é uma corrida meio que a classificação, porque tem isso, tem pistas que a classificação não faz tanta diferença. Porque dependendo de como você for, você consegue escalar o pelotão. O México já carta que não vai ter esse ano, mas, enfim, são tipos de pista que você precisa ir bem na classificação. Berlim também tem um pouquinho disso. Não é travado o Berlim, mas você precisa ir bem na classificação também
para se sustentar um pouco ali nas brigas mais em cima. Então, já é complicado, né? Não tá nesse começo psicológico do cara, sabe? Teve isso com o Sérgio na RT. Eu gostaria que o Sérgio tivesse uma temporada, assim, boa, sem problemas, para a gente poder conseguir medir melhor o que ele pode fazer. Porque acaba atrapalhando muito essa questão dos problemas que ele vai enfrentando ao longo do ano, de você ter um balanço de tipo quanto que esse cara poderia entregar, porque ele faz uma classificação boa, mas não consegue manter na corrida, ou o carro dá problema. E isso acaba prejudicando muito a visibilidade do próprio piloto, né? Assim, eu sei que você tá com uma visão mais otimista para RT. Eu já não tenho essa visão. Eu acho que sim. Pode ser que eles venham a pontuar um pouco mais esse ano, mas foi uma coisa que o Sérgio estava falando. A gente tem que se basear muito nesse segundo ano da Fórmula E com o Gen 3 do que aconteceu no ano passado. Então, assim, algumas coisas vão se repetir com relação ao ano passado em desenvolvimento do carro. A RT ela está muito para trás do restante do pelotão. Eles têm um powertrain com muito problema. Então, provavelmente vai ser mais um ano que assim, a gente vai sofrer acompanhando o Sérgio mesmo, sabe? Se não o meu otimismo, ele é só. Não tem a ilusão de que eles vão fazer o triplo de pontos do ano passado. Meu otimismo é realista. O carro não mudou da temporada passada, mas eu não acho que vai ter um retrocesso no sentido da RT não pontuar, por exemplo, na temporada. Eu não acho que isso vai acontecer. Mesmo que querendo a gente ter um doido, que é o Dan Tickton naquela equipe, que ele arrasta aquele carro na força do ódio. Mas, principalmente o que você falou num ponto muito importante do Sérgio, o Sérgio, as equipes gostam muito dele. O Sérgio, o pessoal gosta muito dele. Então, acho que assim, essa questão do carro da RT tá dando problema, a gente sabe que assim, ano passado teve muita coisa que o Sérgio errou. O Sérgio errou muito na temporada passada. Ele sabe disso mais do que nunca, tanto que demorou, mas a partir de Roma ele passou também a entender que acho que ele deveria focar mais no que ele tinha que fazer e pronto, sabe? Que tinha um jeito que ele também reclamava de umas coisas que, tipo assim, diferente do. Porque assim, tudo bem, o carro é uma porcaria. Só que assim, o Tickton reclamava, mas o Tickton estava entregando alguma coisa que ele não estava. Então o Tickton, para mim, ele tinha um passe de ficar falando, não do jeito que ele falava, que eu não concordo do jeito que ele fala, mas a reclamação do Tickton em cima da equipe era válida porque a parte dele estava fazendo. O Sérgio não estava fazendo a parte dele em grande parte dos eventos. Teve situações que não foi culpa dele, que foi coisas externas, o carro dando problema, a situação em Mônaco na classificação que foi ridícula, dele ter avançado para os duelos, ter vencido o Günther e ter que ser desclassificado por conta de regras lá, que estava com a roda na linha, enfim. Mas eu acho que essa temporada o Sérgio precisa ir bem nas classificações. É muito difícil de manter ritmo na corrida. Eu não acho que tem como. Esse carro não aguenta ritmo de corrida. Mas se ele for bem nas classificações, ele tem mais chance de aparecer ali, pegar um P10, tá ali perto. Porque se ele aparecer mais dentro do top 10, tá um pouco mais perto do top 10, pelo menos as outras equipes a gente já tem um parâmetro de performance, porque a gente já viu o que ele conseguiu fazer na Dragon, com aquele carro que, pelo amor de Deus, as equipes sabem disso, do potencial dele, e é necessário para ele poder conseguir migrar para uma outra equipe em 2025. Ele precisa ter uma temporada em que ele faça um desempenho ok, para abrir uma possibilidade de ele para uma equipe um pouco melhor. Porque foi justamente essa performance ruim que acabou barrando ele de ir para outras equipes, né? Sim, ele é um cara que ele é muito na dele, ele não causa problema. O próprio Tickton mesmo, e eu também acredito nisso. Se o Tickton não fosse tão cabeça quente, tão boca aberta, ele teria ido para uma outra equipe esse ano. Ele não vai porque ninguém quer lidar com isso. E ele falou que ele tá tentando melhorar isso. Ele tá melhorando um pouquinho, mas ainda assim, ele é difícil de lidar. E ele sabe que ele precisa se segurar no que ele fala. Ele tá com essa consciência de Dixon, porque ele sabe que ele não tem outro lugar para ir além da Fórmula E. Ele não tem mais lugar, né? Pode ser que surja uma oportunidade agora que já faz um tempo que tá na Fórmula E, já tem uma limpezinha na imagem, né, do que aconteceu no passado e tudo mais. Mas, por enquanto, sendo realista agora, a perspectiva dele, a única oportunidade grande dele é a Fórmula E. Então, ou ele trabalha para mudar essa imagem dele e segura a raiva dele,
ou ele vai ficar para sempre numa equipe tipo a RT até chegar alguém que vai entrar no lugar dele, né? E o Sérgio, ele já tem esse diferencial. Ele é um cara que muitas equipes gostarão de trabalhar com ele, né? Ele foi escolhido como um dos pilotos mais injustiçados do grid em 2022 por um motivo, pelo grid, escolha unânime. Então, assim, você ouviu o Mitch Evans, que tá ali brigando pelo título todos os anos, vai falar: eu gostaria muito de ver o Sérgio numa equipe melhor. Daí ele para pra pensar e fala: pensando bem, acho que não, porque eu não ia querer ver esse cara no meu retrovisor. Então, tipo assim, as outras pessoas sabem que ele pode entregar mais, e a gente sabe que o Sérgio pode entregar mais, né? Aí eu gosto até de lembrar disso. A gente, antes do Drogovic, o cara que chegou mais perto de ganhar a Fórmula 2 nesses últimos anos de brasileiro foi o Sérgio, ele ficou em quarto lugar, né? Então, é um talento que poderia estar se desenvolvendo. E ele tem espaço em equipe maior e em equipe grande, a gente sabe disso. Mas vai depender muito, e ele também sabe disso, que depende muito do que ele vai fazer esse ano. Então, eu estou muito na torcida para ele conseguir fazer alguma coisa, né, ali na RT, para poder avançar aí para uma equipe melhor, quem sabe em 2025, já começar no Gen 3, no Gen 3.5 de uma forma um pouco melhor, né? Ele é um piloto que. O Sérgio, né? É um piloto que eu vejo que tem muito potencial. Eu acho que ele pode entregar mais se ele tiver um carro melhor, mas ao mesmo tempo ele também precisa corrigir alguns erros que ele tem numa equipe como a RT, porque é um time que a gente vê que tem essa necessidade de ainda se desenvolver dos próprios pilotos, impulsionarem a equipe para poder conseguir um resultado melhor. Assim, eu acho que vai ser ainda um ano muito complicado para o time. A gente está vendo que é uma equipe que está assim, batendo na porta das pessoas, implorando por uma parceria técnica para poder conseguir melhorar e desenvolver o equipamento. Então, também foi uma das estratégias, né, de ter mudado o nome de NIO para RT, para poder abrir mais portas, enfim. Então, vamos ver o que a gente pode esperar para o próximo momento desse Gen 3 aí, da evolução desse carro. Mas eu acho que ainda vai ser um ano assim bem complicado. A gente ainda vai ter provas difíceis para o time. Mas aquela coisa, acho que o grid da Fórmula E é bem dinâmico. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem boas disputas em algumas outras corridas, que tem essa oportunidade de você ter ultrapassagens, que até mesmo, assim, óbvio, classificar é importante, mas você também precisa ter um ritmo de corrida. Mas ainda assim é uma categoria que a gente tem algumas corridas ao longo do ano que tem o fator caos. Então é nessas provas que eles precisam, tipo, dar o seu melhor ali para poder estar próximo dos 10 primeiros. Se tiver uma punição, tiver alguém que abandonar, eles acabem usurpando ali aquelas posições para poder ganhar pontos. É meio que realmente assim a filosofia, né, que a gente tem que ver da RT pro restante do ano. Tô ansiosa para poder ver o que vai acontecer nas próximas etapas. Porque, assim, aquela coisa, a gente fica com aquele pezinho atrás, mas a gente tá sempre torcendo para que eles consigam um desempenho melhor, independente do que aconteça. Sim, e outra equipe atrás, que é a Abit, que eu acho que esse ano vai melhor do que foi na temporada passada, né? A gente teve toda aquela situação do Franz ficou muito tempo fora, porque quebrou a mão e tal. E o Nico Miller teve uma curva de evolução muito grande na reta final do campeonato. E agora tá o de graça, que a gente sabe que tira leite de pedra. Só que a Abit teve um aniversário da 100ª corrida da Fórmula E para esquecer, né, o de graça, problema no carro, bateu lá no começo da corrida, já foi pro pit, tentou voltar, não deu certo. E o Nico Miller, que tava até brigando ali um pouco melhor, mas o da Costa arrastou ele pro muro, e aí ele continuou na corrida, mas terminou em 17º aí. Mas é uma equipe que eu espero que vai ter um desempenho melhor do que no ano passado, se não tiver nenhum problema com nenhum dos dois pilotos durante a temporada. Não vou, espero ter uma melhora estelar, mas eu acho que eles vão meio que brigar com a equipe ali que eles usam Powertrain com a Mahindra. Eu acho que vai ter uma disputa ali de Mahindra e Abit, porque ano passado a Mahindra só ficou na frente por causa do pódio do Lucas de Graça do México. Isso é um fato, né? Então acho que a gente vai ver mais a fabricante e a equipe cliente ali brigando um pouco mais. Tô muito curiosa para ver como é que vai ser a Mahindra nessa temporada toda, porque tudo bem, o Mortara já estava aí, né? Tava na Maserati, agora tá com a Mahindra, que a Mahindra tem esse projeto gigantesco aí,
contrataram um monte de gigante aí para 2025 para frente, aí vai vir uma repaginada total dos planos aí da Mahindra. Até por isso, quando foi o Mortari e o Devis para a Mahindra, eu falei, meu, por que eles estão indo para a Mahindra? Acho que não tinha nada a ver. E aí depois, quando a gente começou a ver as contratações técnicas que a Mahindra fez e ainda está fazendo, né, trazendo pessoas trabalhar com a Mercedes, tentando fazer as parcerias com a Mercedes, pode ser que a Mercedes volte por meio da Mahindra, né? Eles já trouxeram gente que foi engenheiro, não sei se foi de performance ou técnico do Rosberg e do Bottas por anos da Mercedes na Fórmula 1. Tá todo esse movimento. Esse ano vai ser um ano assim de esquentar água. O pandemônio vai ser ano que vem de novo, 2025. Esquece tudo que aconteceu ano passado, o que aconteceu esse ano. Vai ter meio que um reset em 2025 aí. Mas, frustrante pro de graça, a gente sabe como é que é o de graça, principalmente nessas situações de perder a prova desse jeito que foi. É mais estreia de temporada na Abt, que é uma equipe que ele correu por muito tempo, tá voltando agora. E é complicado, né? Tipo, tá logo na estreia os dois pilotos sem pontuar, fora. É um começo de temporada que nenhuma equipe gosta de ter, né? Eu acho que sim, pro de graça, pelo menos ele tá com um time que ele conhece mais. Que acho que ele tá mais à vontade do que ele estava quando ele foi para Mahindra. Que foi uma movimentação para mim bem estranha, mas depois a gente foi vendo o que foi acontecendo. E ele ir para a Abt me faz muito mais sentido. Mas é óbvio, o começo do ano bem complicado para eles. O de Graça estava completamente instável no carro, a classificação foi ruim. Aquele início de corrida dele também, tipo, não é um piloto que a gente espera muitos erros. Acho que o de Graça é um cara que a gente vê ele mais, assim, tipo, mais focado ao longo do final de semana, e é bem ruim começar dessa forma. Espero que eles consigam melhorar. Mas o Miller também foi uma surpresa, assim, ao longo da corrida, antes de tudo acontecer com ele. Mas eu acho que ele estava indo bem, assim, estava pelo menos chamando a atenção para um lado positivo. É óbvio que também é um piloto que está em evolução, né? Então a gente vai esperar um pouco mais dele esse ano. A gente quer que ele entregue mais, mas a gente ainda vai ter que perdoar talvez alguns errinhos ali, algumas coisas, porque, cara, o pelotão que eles estão ali, tipo a Abt, a Mahindra, a RT, é o pelotão pior que tem para você estar, que é onde você está envolvido em confusões, sabe? É onde tem batida, aonde pode ter mais erros. Então, a gente também vê assim uma aproximação maior entre elas, porque são equipes que, de certa forma, têm um déficit para o restante do pelotão, então eles estão ali embolados, né? E acontece essas coisas. É óbvio que é aquela coisa também, tentar fugir de confusões, tentar fugir de alguns problemas para você chegar um pouco mais à frente, buscar alguns pontos, ter uma corrida um pouco melhor. Mas é o que acontece, gente. Você largando ali do final do pelotão, não tendo uma boa classificação, você está sujeito a esse tipo de coisa acontecer. E, assim, acho que foi uma pena para a corrida do Miller ter encontrado da Costa da forma como foi, porque, gente, o que está acontecendo com o da Costa, entendeu? Porque é um piloto que eu defendo muito, eu acho que ele é muito capaz, ele é um cara que eu vejo, assim, que ele tem domínio, mas não encaixou a guiada dele com o Gen 3 e não está funcionando ele com aqueles pneus. A gente falou de trás do pelotão, eu quero saltar lá. Tem uma equipe que eu não falei muito na temporada passada, e eu tomei um susto, porque eles terminaram em quinto no campeonato por equipes, e é os famosos. Eu acho que essa dupla, ela tá virando uma coisa só. Que a gente sempre falou que o Van Dorn era o famoso come quieto, que era aquele que você não tá vendo, mas ele pega um pontinho aqui, dois pontinhos ali, um pontinho aqui, e quando você vê, né? E foi isso, a DS Penske, que todo mundo ficou chocado com a DS Penske em quinto lugar por equipes na temporada passada, que você mal ouvia falar da DS Penske. Claro, teve pódio do Verne, teve umas situações assim, mas no geral não foi isso. E a gente viu a DS Penske aí com os dois pilotos tendo uma boa corrida, os dois pilotos na zona de pontuação, Verne em sexto, Van Dorn em oitavo. Né? A gente também viu a Penske ter uma evolução na temporada passada, ao longo da temporada. Não foi uma equipe muito comentada, porque, óbvio, o foco estava ali na briga de Jaguar e Andretti e Envision e tá. Então eles estavam mais para baixo, ninguém estava falando muito deles.
Mas é uma equipe que tem dois pilotos muito bons, com características completamente diferentes, mas são pilotos que geralmente eles costumam pontuar nas corridas, né? A não ser que alguém bata neles e aconteça uma coisa, eles conseguem, principalmente o Van Dorn, é um cara que o anjo dele gosta muito dele, porque ele consegue fugir de muita confusão. O Van Dorn é um dos pilotos que menos se envolve em confusão na Fórmula E. Não sei como, porque a Fórmula E sempre tem algum momento de pandemônio nas provas, né? E a gente viu esse desempenho muito positivo. Acho que foi um começo muito positivo da DS Pens, que é o que eu falo. Não acho que são uma equipe que vai brigar por título, não vai fazer isso. Mas acho que tem uma equipe que tem uma possibilidade de ter um desempenho melhor do que eles tiveram no ano passado. Talvez ali brigar ali na quarta posição, talvez na terceira posição, mas acho que mais a quarta ali. E é uma equipe que tem chance, sim, se dá uma melhorada na classificação, de conquistar alguns pódios ao longo da temporada, né? São dois pilotos muito fortes, né? E foi um desempenho interessante. E achei o ritmo de corrida deles também muito forte. O Van Dorn e o Verne estavam num ritmo muito bom ali naquela briga do meio do pelotão deles com a McLaren, ali no meio. Tava muito interessante de ver o Verne na cola do Mitch Evans, enchendo o saco do Mitch Evans, deixando o Mitch Evans viver dentro daquela pista. E é isso que eu gosto de disputa assim. Mas eu acho que foi uma corrida muito consistente da dupla. Eu acho que eles foram muito bem, seguraram o ritmo muito bem, administraram a energia também muito bem. Eu acho a DS Penske uma equipe muito organizada e eu jogo isso na costa do Oliver Turvey, porque o Jay Penske fica lá com a óculos escura dele fazendo assim, só que atrás balançando a cabeça, só que atrás dele tá sempre em pé quem? O Oliver Turvey, entendeu? Engenheiro, dono da nação, descendo o Oliver Turvey, que aguentou comer o pão que já avançou naquela New, melhorou o que deu para melhorar naquela New, como engenheiro que ele é. E agora eu falo que ele é o verdadeiro chefe de equipe da DS Penske. O Jay Penske só leva o nome que é o filho do dono lá, mas mérito do Oliver É Turvey. tipo o Gene Haas, né? Na Haas. É quase a mesma coisa. Mas assim, você chamando atenção para a DS, é bem interessante porque numa corrida em que a gente teve a Porsche ganhando, Envision, Jaguar, ali brigando entre os primeiros colocados, logo depois estava a DS Penske com os seus pilotos. Então é óbvio que chama atenção a performance deles, principalmente numa corrida em que a Andretti, né, ela deu uma escorregada. Então a DS se aproveitou disso. Eu gostei muito, assim, o pessoal reclamou um pouco da prova do México, mas se você olhar o que estava acontecendo entre a disputa do Verne com o Evans e o Van Dorn com o Higgs, poxa, estava muito boa a corrida deles ali, e foi até a última volta, porque a gente teve ali um momento que começou a separar um pouco mais o pelotão, porque o pessoal fala, não vai, o modo ataque não está funcionando, ficar pressionando o carro da frente não está adiantando muito. Então, uma parte ali do pelotão deu uma espaçada. Mas esses pilotos terminaram a corrida em bloquinho. Eles estavam um próximo do outro, pressionando ali. O Verne esperando um erro do Evans, que também não veio, né? Então, eles terminaram ali muito pegado a corrida. E eu acho que foi muito bom. É óbvio, é a primeira corrida do campeonato, mas pô, você já começar com os dois carros pontuando em uma situação boa, chama muito atenção. É uma equipe que você falou, né? Não foi muito comentada no ano passado, e eu concordo muito com você. O pessoal estava muito focado no que estava acontecendo no começo do pelotão. Mas os dois pilotos, eu acho que tem uma troca muito boa, o Van Dorn e o Verne. E ano passado ainda foi bem complicado para eles. Teve corridas em que eles não pontuaram, que eles não foram tão bem assim, e conseguiram manter esse quinto lugar do campeonato. Então, acho que é uma equipe que a gente pode ficar de olho, sim. Acredito que deve ter tido uma evolução. Eu acredito um trabalho melhor deles esse ano até. E eu vi, assim, a prova do México com aquela coisa de, tipo, foi muito interessante o que eles fizeram em pista e espero muito deles. Porque o Van Dorn, ele ganhou o título dele muito disso, fugindo um pouco do azar ali do pessoal, se aproveitando de algumas corridas ali para poder pegar mais pontos. E o Verne, acho que quando ele tá bem encaixado com o carro, quando ele tá mais seguro, ele é um piloto que a gente vê ele pontuando de forma constante. Não é à toa que é o único bicampeão da categoria, né?
Então é um cara que a gente pode confiar, assim, depositar as esperanças nele. A gente falou do Mitch Evans, queria muito falar da dupla da Jaguar rapidamente, que tudo bem que é chovendo molhado falar, possivelmente talvez essa seja a dupla mais forte que a gente tem no grid no momento. A gente teve o Nick Cassidy pegando o pódio, né? Ficou em terceiro lugar, mas o Mitch ficou em quinto. Outra equipe também com 2 pilotos em lugares muito bons, né? Principalmente nesse caso de pegar um terceiro e um quinto lugar que dá-lhe mais ponto. O Nick Cassidy ainda fez a volta mais rápida, mas eu achei também muito interessante a forma em como os dois pilotaram nessa prova, tanto o Nick Cassidy quanto o Mitch Evans. É uma maturidade de pilotagem, principalmente o Nick Cassidy. Claro que aí eu tenho que ver como é que vai ser o momento da pressão quando chegar lá na frente, porque em Londres rolou um pouco de desequilíbrio emocional, mas eu também dou uma passadinha de pano, que foi a primeira disputa de título do Nick Cassidy ali dentro da Fórmula E. A gente viu os ânimos muito exaltados, tanto dele quanto do Jake Dennis. O Evans já estava mais tranquilo, uma outra postura, porque está nessa situação mais vezes. A gente viu, principalmente ali em Londres, um pouco de desequilíbrio emocional, tanto do Jake Dennis quanto do Nick Cassidy, momentos mais de pressão decisiva mesmo. Eu imagino também que ele estava muito louco, porque toda vez que tinha entrevista com eles era essa coisa. O Jake Dennis, todo mundo colocando ele já como campeão. Tanto que eu nunca esqueço a entrevista que eu fiz com o Jake Dennis antes do Prix de Londres. Você via que ele. Você sabe quando a expressão corporal da pessoa tá com um pouco um peso, porque tinha acontecido aquela batida do Mitch com o Cassidy em Roma, e aí todo mundo já tá dando como certo, e ele. Você via que ele tava uma pressão ele mesmo, nele mesmo, né? Assim, então é complicado. A gente viu uns rádios bem desequilibrados, assim, deles, em situações que nem precisava, tipo, treino livre 2 e os caras doidos, assim, sabe? Mas, tirando essa parte de pressão extrema, eu sempre falei que, principalmente ano passado, o Nick Cassidy evoluiu muito como piloto. E até usei o Jake Dennis como parâmetro, porque o Jake Dennis tem uma visão de corrida e que o Nick Cassidy também começou a ter no ano passado, de saber escolher as brigas dele, né? E foi uma pilotagem muito inteligente do Nick Cassidy, principalmente no sentido de quando eu vou pegar, ativar o modo ataque, vou deixar fulano passar, vou passar na frente. O Buemi também, que estava ali brigando com ele, fez uma baita de uma corrida inteligente de cabeça também, porque ele percebeu que ele não via ele fazer isso. Sim, que ele é muito esquentado, né? Porque ele aceitou que ele não ia conseguir passar do Verlaine, porque o Verlaine fez isso. O Verlaine, na verdade, meio que usou o Buemi como um parâmetro, tanto que teve um momento que ele deixou o Buemi ficar na frente para poupar energia e depois ele passou. E aí o Buemi chegou um momento que ele percebeu ali que valia muito mais a pena ele administrar a energia dele e segurar esse segundo lugar e tentar se defender do Cassidy do que ficar gastando energia para alcançar o Overline, sabe? Então também foi uma coisa muito inteligente do Buemi. Mas eu mencionei assim a dupla da Jaguar no todo, porque era uma dupla que tinha muita expectativa das pessoas em cima. Eu acho que vai ser muito equilibrada do começo ao fim, a gente vai ver eles nessa briga aí, né? Mas acho que os dois, o Evans também, se defendendo de um jeito a la Verne. Me lembrou muito a época que o da Costa e o Verne eram companheiros de equipe na Tetita, que eles tinham muito disso, de um disputar com o outro, e o Verne ali na defesa e vice-versa. E o Evans segurou muito bem. Eu acho que assim, o Cassidy foi uma adição muito boa para Jaguar esse ano. Eles conseguiram uma dupla bem interessante para poder administrar esse ano. E é o que você falou, eu acho que os dois têm muito potencial. E é aquela briga que a gente vai acabar observando ao longo do ano, porque um vai ir para o pódio, o outro vai ir. Acho que vai ficar aquela coisa bem equilibrada em questão de pontos, porque pelo menos em desempenho eu acho que os dois têm capacidade para poder manter essa disputa acesa até o final. Mas foi uma corrida muito consciente de ambos. Também, assim, tipo, de escolher o que fazer na prova. Até o próprio Gunter, né, que assim, não era muito esperado que ele estivesse ali, mas ele fez uma corrida segura, mas isso também contribuiu para a gente poder ver a prova do Cassidy, para o Cassidy escolher o momento de fazer a ultrapassagem. Tanto que teve uma hora que eu tava olhando e eu falei, nossa, o Gunter tá vindo aqui na terceira posição, tudo vai ficar com o pódio. E aí o Cassidy foi lá e passou ele. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui, sabe? Tipo, ele foi muito certeiro no momento de fazer a ultrapassagem.
E o Evans é um piloto que a gente também já está acompanhando ele há um certo tempo e a gente vê uma boa evolução dele. Apesar de ser um piloto que a gente vê fazendo ali boas corridas, mas sabe quando você consegue olhar de um ano para o outro o quanto que o piloto deu de salto? Eu acho que o Evans é um piloto que eu consigo ver isso, pelo menos nele. Então foi uma corrida bem interessante desses dois pilotos. O Buemi também me chamou a atenção nessa prova, que foi muito celebral para poder fazer essa corrida. Não cometeu erros, viu ali o momento que, tipo, não vale mais a pena ficar aí buscando o Verlaine, e ainda no final da corrida ele deu uma aproximada, né, do Verlaine, mas eu acho que, assim, do que a gente viu em 2023, do que a gente vai ver agora em 2024, vai ser muito interessante esse trabalho da Envision e da Jaguar, e esse joguinho deles em pista, do equilíbrio dos seus equipamentos, porque eu torço para que o Buemi consiga voltar a ser o piloto mais competitivo, sabe? Menos erros e mais competição. E o Fries mesmo é um piloto que eu vejo ele com aquela coisa de, tipo, ele pode entregar. É que foi um final de semana ruim para ele. Mas eu Ele acho que. sofreu DNF, né? E acabou saindo. Eu não escondo de ninguém, é um dos meus pilotos favoritos. O Sainz, lá na 7ª temporada, ele por muito tempo tava naquela disputa de título, ele liderou muitas rodadas da 7ª temporada, na temporada que o De Vries ganhou. É que Berlim ele teve um azar gigantesco que não pontuou, sofreu tudo e mais um pouco e ficou de fora da briga. Mas ele é um cara que todas as categorias. Coisas, né, Sônia? Eles têm ótimas corridas e tem uns momentos também que tem umas corridas que você fala, gente, o que aconteceu com isso aqui? E aí, ano passado, a gente viu a Envision muito forte, né? Que foi campeã por equipes pela primeira vez, merecidamente. Sempre falo que Gen 2 foi muito injusto com a Envision. A Envision foi a segunda equipe que mais pontuou no Gen 2, não levou título. Né? Foi a Mercedes e a Tetita, e ela ficou na frente da Mercedes em pontuação. E a Envision não levou título. Então, foi um título muito bacana para a Envision. E muita gente, é aí que entra o ponto. O Buemi, que a gente sempre brincou com o aposentado favorito, no fim, ano passado, ele surpreendeu. Ele fez uma temporada interessante, oscilou, principalmente na segunda parte do campeonato, mas ainda assim ele fez um campeonato que ninguém esperava. Se eu chegasse antes da temporada passada e falasse o Buemi vai pegar pódio, vai brigar lá em cima, ninguém esperava. Então ele já começar nesse segundo lugar já dá um gás muito grande para ele. E o Sainz também, na hora que ele bateu, eu já pensei que ele não tenha machucado essa mão, sabe? Não deu nada, ainda bem. Deixa eu te falar uma coisa que nem foi eu que reparei, foi o Rubens que estava assistindo a corrida comigo que reparou, mas os carros da Envision estão com um negocinho colado em volta, tipo, aonde fica a mão deles, dos pilotos. Tem uma proteção agora colada na lateral, que acho que é por causa dos acidentes que a gente teve de porrada, que o pessoal machucou a mão do volante, eles colocaram uma proteção ali para os pilotos. Eu achei interessante. Também não tinha reparado, mas o Rubens me chamou a atenção porque teve uma hora que mostrou a câmera do Buemi, e aí ele falou, olha, tá com uma proteção, você tinha reparado? Eu falei, não tinha nem reparado. Aí eu fiquei, nossa, deve ter sido por causa dos acidentes que a gente teve ali, até uma proteção adicional para os pilotos. Né? Muito, muito interessante. Eu quero falar agora de duas equipes ao mesmo tempo, porque tem dois, assim, dessas equipes, eu quero falar de McLaren e Nissan. McLaren usa o powertrain da Nissan, só que eu não vou falar muito do Oliver Rowland nem do Sam Bird. O Rowland ficou, tanto o Rowland quanto o Sacha Fenestras ficaram fora do top 10, só que eu quero comentar, já vou começar o ano reclamando, tá, em relação a Sacha Fenestras, que esse menino vai sofrer de novo essa temporada, não só porque tá na Nissan, mas por outros fatores. O Bird ficou em 14º, também, assim, não fez também uma classificação muito boa, né? Ele largou de 11º, ele se envolveu, ele teve uns enroscos com ele ali durante a corrida, então ele acabou ficando um pouco mais para trás. Mas a gente passa aquele pequeno pano de primeira corrida da temporada. Mas eu quero falar dos dois novatos que agora estão no seu segundo ano de Fórmula E, né? Eu falo que a McLaren, essa temporada, tem mais chance de conseguir coisa com a dupla que ela tem, porque tecnicamente, em questão de engenheiro, questão de equipe como um todo, a McLaren é melhor. No sentido de engenheiro, no sentido de entendimento de pista, é melhor. E eu acho que esse ano o Jake Hughes tem muito mais chance, se ele não errar,
tem muito mais chance de trazer mais pontos para a McLaren do que o Sasha na Nissan. E o Sasha na Nissan não é por culpa do Sasha. O Sasha, para mim, ele é muito... Aquele engenheiro do Sasha Fenestraz, eu tenho um problema gigantesco. Esse cara, ele sabe o segredo de alguém da Nissan, e por isso ele tá lá. Ou ele mentiu no currículo. Porque, assim, para quem não sabe, quem tá ouvindo, tem o aplicativo da Fórmula E. E, aliás, eu aconselho vocês terem no celular, não só para ver o live timing, mas lá você tem acesso aos rádios dos pilotos sem censura. Você ouve, você escolhe o piloto que você quer ali, você vai ouvindo. Você vai trocando e vai ouvindo. E aí você pode até minimizar o rádio e aí você vai ver no live time enquanto eu tô ouvindo rádio. E eu decidi ficar ouvindo um pouco do Sasha Fenestraz ali em um momento. Aí o Sasha tá lá correndo no meio da pista, disputando, cotação de coisa. Aí ele chega pro engenheiro e pergunta: quanto tempo eu tô em relação ao Bird? Porque o Bird estava 2 posições na frente do Sasha. Quanto de energia eu tenho, não foi tempo, quanto de energia eu tenho em relação ao Bird? Ele perguntou, silêncio no rádio. Aí ele foi mais firme, ele falou quanto de energia que eu tenho em relação ao Bird? Falou mais firme, assim. Aí o engenheiro, assim, demorou também um pouquinho para abrir o rádio, sei lá, se esqueceu o botão. Depois eu falei, não sei, vou checar a informação. E aí, não contente com não sei, vou checar a informação, sumiu o engenheiro, aí o Sasha voltou e falou, você já tem a informação que eu te pedi? E ele fala, ainda estou procurando. Como você quer que esse menino... Estou esperando colocarem na transmissão o nível de bateria. Sim, cara! Só faltava ele falar isso. E foi Fórmula E não colocou ainda no gráfico. Não, e foi quase isso, porque só na hora que foi pra TV que ele falou pro Sasha. E eu fiquei tão puta que eu parei de ouvir o rádio. Eu falei, não vou mais ouvir esse rádio também, vou mudar de piloto. Vou ver outro rádio aqui, sabe? Porque, cara, a temporada passada eu fiquei passada. A temporada passada eu fiquei passada. Sei que repetir, mas assim... Às vezes que esse menino tava lá na frente e que o engenheiro acabou com a corrida do Sasha porque o engenheiro não sabia o que fazer. O Sasha perguntava pra ele, aí, o que a gente faz agora? Aí ele fala, continua correndo. Cara, não dá. Ainda mais agora que, mano, a Nissan contratou um monte de gente. Podia ter contratado um novo engenheiro pro Sasha. Porque eles estão agora, mano, eles estão com uma das melhores pessoas do planeta dentro dessa equipe, que eu sou apaixonada por essa mulher. Acho que essa mulher, tudo que ela faz é incrível, tudo que ela toca vira ouro. Que é a Cristina Fernandes Manias, que foi por muitos anos engenheira de performance do Mitch Evans. Agora ela é engenheira-chefe de performance na Nissan, tá? Então ela cuida, ministra lá os dois, só que não é ela que fala com ele durante a corrida. Ela não é engenheira de piscina, não é engenheira de performance do Sasha Fenestraz. Né? Ela tem que cuidar ela de um plano maior. Ela que vai dar bronca nesses caras depois. Né? Eu espero que ela dê mesmo, sabe? Porque não adianta. O menino pode fazer o que for. Se ele chegar lá na frente, o engenheiro dele vai acabar com a corrida dele de um jeito ou de outro. Vai acabar. Né? Por vários momentos isso aconteceu. E a gente viu o Sasha pegando o pódio, a gente viu o Sasha entrando na classificação. Por isso que eu coloco a McLaren esse ano na frente da Nissan por esse ponto. Eu acho o Bird é uma dupla mais forte. O Bird de veterano comparado com o Rowland, para mim não tem nem comparação. O Sam Bird com o Oliver Rowland, nosso leão de treino favorito. E eu acho que o Hughes tem uma equipe de engenheiros muito mais preparadas do que o Sasha Fenestraz tem, sabe? Então eu realmente acho que nessa briga desses dois novatos que estão no seu segundo ano, que não são mais novatos, né? Que estão aí no seu segundo ano, eu acho que a McLaren tem uma vantagem em relação à Nissan nessa temporada, muito por conta dessas coisas internas, né? E o Hughes também, a gente estava vendo ao longo do ano passado que a cada corrida ele era bem assim, tipo, direto do que ele precisava melhorar. Então, e a McLaren tinha aquela dificuldade da questão do ritmo de corrida também, né? Porque ele fazia algumas boas classificações, mas na corrida a McLaren não estava conseguindo manter. Eu também concordo com você. Eu acho que em questão de
apoio interno ali, o Hughes vai estar mais preparado esse ano do que o Sacha. Porque não tem como, cara, você ter um engenheiro desse nível, sabe? Tipo, de não conseguir te passar uma informação que é básica, que é pro controle da tua corrida. Que era uma das coisas que a gente até reclamava do engenheiro lá do Sérgio, que também tinha esses embates aí, que ele não sabia informar o que estava acontecendo no carro. E também tem como você esperar com a performance do piloto se você não tem os dados, o mínimo, o básico. Ainda mais a Fórmula E, que muito mais até de que Fórmula 1, os caras não param de falar no rádio. É o tempo inteiro trocando dado por causa da energia que eles têm que administrar. E se o cara tá perdido, o que você vai fazer, sabe? Não, e a sorte dele ainda, sorte entre aspas, né? Que os pitstops não começaram, porque a hora que começar, coitado desse Sacha, né? Coitado de como que ele vai fazer para poder administrar as coisas. Mas o Higgs, pelo menos, eu não sei se você teve essa percepção nessa corrida, mas foi algo que me chamou a atenção, que ele fez uma classificação ok e conseguiu manter o ritmo na corrida. Então, pelo menos, acho que assim, talvez esse ano a gente não tenha tantos problemas com a McLaren de tipo, classifica bem, termina lá na PQP, né? Acho que vai dar para poder dar uma acalmada no coração do Zac Brown. É uma coisa que você falou que é muito legal. Eu gosto muito da postura do Hughes. No passado, ele era muito direto no que ele... Isso que você falou foi perfeito, assim. Ele era muito direto no que ele tinha que melhorar. E você vê que ele tem esse comprometimento. Inclusive, eu achei a postura dele dentro de pista... Eu já vi uma evolução na postura dele dentro de pista, sabe? Porque ele tava no meio daquele bolo que tava disputando ali a briga, porque ele tava atrás do Verne, ele tava entre o Verne e o Van Dorn. Então, ele tava muito perto deles ali e atrás do Mitch também. Então, assim, ele pilotou de uma forma muito consciente, segurou também muito bem o Van Dorn ali. Não cometeu erro. Não cometeu erro, conseguiu se manter. Então, eu já achei um começo de temporada muito positivo, né? E eu já gostei dele assim na temporada passada. Teve essa queda na reta final, teve, mas a gente viu vislumbres do que ele poderia entregar e a gente sempre passa aquele pano do primeiro ano do piloto na categoria, porque é normal, ainda mais que esses pneus, coitados, né? De dar com esses pneus aí. Eu acho que agora a gente vai ter uma comparação até não é justa, porque obviamente o Bird ele tem muito mais experiência que o Higgs. Mas é aquela coisa de tipo, pô, tá vindo um piloto mais experiente para dentro da minha equipe. Obviamente, a McLaren tá pensando um pouco ali no que o Bird pode oferecer pelo nível de experiência que ele tem. Então, o Higgs também precisa entregar, ele precisa mostrar que ele tá ali, tipo, há um ano a mais na McLaren, que ele tem como usar esses artifícios para poder trabalhar ao favor dele. Então, e outra, usar o Bird, sugar o máximo que ele puder de conhecimento do Bird. Porque apesar de muita gente ter amassado o Bird na temporada passada, pelo que aconteceu, das batidas com Evans e tudo mais, cara, o Sam Bird é o piloto que tá na temporada desde o começo dela. O Sam Bird chegou a brigar por título. Sam Bird tem bastante vitória na Fórmula E. Sam Bird tem uma baita de uma experiência dentro da categoria. E ele pode ensinar para o Hughes muito mais, infinitamente mais do que o Rast. Tipo, ele tinha o Rast de companheiro de equipe, sabe? Agora ele tem o Bird como companheiro de equipe. Então, eu acho... E o Bird, ele não é um cara egoísta. Ele não é um perfil de piloto que ele não compartilha com os outros o que ele sabe. Ele compartilha com os outros o que ele sabe. O Sunbird, ele é do Sunbird. Então, o Hughes tem tudo para crescer muito mais essa temporada, sabe? E de entregar muito mais dentro do que a Sportline da Nissan pode aí oferecer para eles, né? Eu queria passar agora rapidamente pela Andretti, porque a gente teve um começo de Andretti um pouco decepcionante, não vou mentir, na minha opinião. A classificação, principalmente, assim, os dois foram muito mal. Eu não esperava assim. A gente sabe que oscila, tipo, em classificação, nem sempre o cara vai estar ali em cima. Mas eu não esperava, de verdade, eu não esperava que o Latour não esperava tanta coisa, mas na classificação. Mas que o Jake Dennis fosse largar de 14º. Assim, era uma coisa que eu não esperava. Achei que pelo menos dentro do top 10 ele ia largar ainda mais, tal campeão, tal. E os dois foram muito mal na classificação. Tanto ele quanto o Nato. E aí, no fim, ainda os dois conseguiram pontuar, né? Terminaram em nono e em 10º lugar. Então,
pelo menos não saíram zerados, pegaram a pontuação. É aquilo, primeira corrida da temporada, ainda não tem muito parâmetro, mas realmente, assim, nessa parte da classificação, eu fiquei um pouco chocada quando eu vi o Jake Dennis ali fora dos duelos e começando de 14º, assim, era uma coisa que não tava no meu bingo. Então, eu fiquei surpresa quando aconteceu a classificação, que eu falei, mas o campeão da temporada... Porque, assim, óbvio, a gente tem uma expectativa. Cara, o cara acabou de ganhar o campeonato, sabe? Você tá esperando que ele vá fazer pelo menos o mínimo, né? Porque a gente olha para o campeão naquela intenção de, tipo, ele vai vir para defender o título dele, né? E tem tudo para isso acontecer, dado o nível ali dos carros e dos equipamentos. Então, eu acho que é bem claro. E aí veio essa classificação bizarra. Na corrida, ele encontrou um ritmo, né? Então, a gente viu ali logo nas primeiras voltas, o Dennis já tinha dado uma escalada ali no pelotão. Não conseguiu também manter o quanto ele tinha escalado pelas variáveis que a gente teve na prova, mas foi algo que eu fiquei, vou esperar um pouco, porque quero ver também o que os pilotos vão falar depois da corrida, né? E aí depois até o Dennis admitiu, né, que a Andretti errou, eles configuraram o carro errado na classificação, então eles estavam tentando algo novo aí para esse início de ano, porque eles tinham feito algumas avaliações ali do software, alguns testes. Então eles falaram, vamos aproveitar a primeira corrida do ano para poder testar uma coisinha aqui e ver se funciona. Não funcionou, tiveram que voltar atrás, né? Stop the count. Cancela tudo. Cancela, não entendemos os dados. E aí eles voltaram Foram de engenheiro de Sasha Fenestraz e falaram, não, vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás. Assim, vocês tiveram a fórmula ano passado, né? A gente arranjou um meme agora. Agora, vocês que alguma cagada muito grande foi de engenheiro do Sasha Fenestraz. Foi de engenheiro do Sasha. Aí foi muito bom o Dennis falando depois, né? A gente errou, aí a gente teve que voltar para a corrida ali, a gente voltou para o que a gente sabe fazer. E aí a gente teve uma corrida mais decente, né? Então teve um ritmo de corrida ali melhor da Andretti. Mas eu fiquei abismada com o que tinha acontecido na classificação. Obviamente, a hora que eu vi o que aconteceu entre classificação e corrida, eu pensei, foi erro da equipe, gente. Não faz sentido. Pelo menos já sabemos que a dupla vai ser um pouco mais equilibrada, porque o Nato ele ficou em nono, o Nato em 10º, o Nato trouxe pontos, já tá fazendo mais que o André Lotterer na temporada passada. Com todo o carinho que eu tenho pelo André Lotterer, que eu gosto muito do André Lotterer. Eu também. Eu não consigo falar mal, mas ano passado ele estava de Buipi. Você mora no meu coração, tá, André Lotterer? Se você ouvir esse episódio, saiba que não é nada pessoal, tá? E a gente vai marcar um churrasco. Churrasco na fogo de chão. Tem mais 2 tópicos que eu queria falar, que é Maserati e Mahindra. A primeira de Maserati. Maserati, assim, primeiro que a Maserati está vendo seu momento novela mexicana. Porque a Maserati teve umas mudanças aí muito doidas. Tirou o Roster do nada, que para mim até agora não faz muito sentido no que aconteceu, porque Roster deixou o projeto dele de Peugeot, ia ser piloto, falou, não vou ser mais piloto. Ficou um ano aí estudando para virar técnico, para virar chefe de equipe, virou chefe da Maserati, segurou o rojão da Maserati, que é uma coisa que eu elogiei muito ele botou a cara a tapa, não deixava ninguém pisar nos pilotos dele, né? Mesmo o Mortara não fazendo absolutamente nada na temporada passada, ele estava lá defendendo seus pilotos, e aí veio o Maserati, tchau Roster. Aí já tem uns rumores, provavelmente a Mahindra, nessa mudança que eles estão fazendo, porque o Bertrand, que tá ali, chefe de equipe e dono da Mahindra, que a Mahindra tem essa coisa também, né? O presidente da equipe sempre é o chefe da equipe, né? Do Dibadil nesse rolo, e agora o Bertrand tá assim. Só que os rumores apontam que o Bertrand vai ficar só de presidente da Mahindra. E a Mahindra já trouxe o Jeremy Collingham, que é tipo... Collingham ou Collingham, não sei falar, porque é nome diferentão, tá, gente? Me perdoa aí. Mas trouxeram o Jeremy, que é um cara que estava ali na Maserati por anos, como chefe de engenharia da Maserati ali. Tiraram ele tá na Mahindra agora. E aí tem muito esse papo de que o Roster pode ser que venha, assim, rumores apontam que ele vire chefe de equipe da Mahindra no ano que vem. E aí a gente achava que o Roster não tá mais na Fórmula, porque ele tirou tudo da bio dele do Instagram, né? Fez aí seu momento diva pop, que exclui as coisas das redes sociais.
E aí ele tá na transmissão da Fórmula E. Ele é um dos comentaristas oficiais da Fórmula E na transmissão oficial da Fórmula E lá no Reino Unido. Ele estava lá comentando, falou da Maserati, não sei o quê. E tá trabalhando com a Fórmula E essa temporada. Então, assim, tô achando que Rosser vai fazer o seu comeback na próxima temporada como chefe de equipe da Mahindra, que faz sentido, porque Mahindra já levou o Mortara, que trabalhava com ele, levou o Jeremy, que trabalhava com ele, então tá meio que se desenhando para isso aí. Dito isso tudo, Maserati foi correr, até agora ninguém sabe quem é o chefe de equipe do Maserati. Estamos tentando descobrir. Tava lá, o chefe lá de um departamento lá, tava meio que sendo chefe da equipe, entre aspas, ali, porque não é. Então, assim, estão sem chefe de equipe, mas estão lá. E aí, tivemos um começo de temporada muito bom para Maximilian Ginter. Um dos meus protegidos não era, mas na temporada passada passou a ser. Virou um dos meus adotados, que eu coloco embaixo do braço, Maximilian Ginter. Eu acho que casou ali com a Maserati muito bem. Eu acho que ele amadureceu bastante também, foi outro que amadureceu muito. Teve uns deslizes ali, aqui, mas conhecendo o Ginter, que a gente conhece desde 2018, a gente já tá vendo ali uma outra postura. E ainda assim é muito louco quando eu penso que ele tem 26 anos e ele entrou na Fórmula E e já tá desde 2018, 2019 na Fórmula E, que para mim é muito louco assim de pensar. E ele é um dos casos que eu gosto muito, que eu torço muito para dar certo. Porque ele é um cara que ele se dedica, que nem o Evans, ele se dedica 100% à Fórmula E, ele não faz outra coisa além da Fórmula E, né? Então achei um começo de temporada muito bom. E também é um reflexo da temporada passada, porque a Maserati começou muito mal. Ele que cresceu do meio da temporada para frente, a equipe se entendeu com o carro. E era essa grande dúvida que muita gente tinha. A Maserati cresceu. Será que eles vão conseguir começar a temporada estando bem? E se esse ritmo se manter, ele é um cara. Eu não vou dizer que ele vai brigar por título. Eu não acho que ele chega a brigar por título. Mas ele pode ser um cara que algumas vezes vai incomodar um pouco essa galera da disputa do título. Se ele conseguir vai tirar pontos dos postulantes ao título. Então, e ainda pode correr o risco de ficar, não tira ainda. Se não tiver nenhum problema, se ele conseguir bem, se ele se manter bem na temporada, de ele ficar num quarto lugar aí no campeonato de pilotos, sim. Ele pode até acabar tirando um desses aí da briga aí, ficando no quarto lugar. Se o Pascal decair de novo, se fulano não abrir o olho, eu acho que ele vai se manter ali. E eu já vou te passar a palavra, eu só quero dizer que a gente teve a estreia do Jehan Daruvala, que para mim fez uma estreia muito boa. Ele é rookie, então esse ano ele tem todas as passadas de pano possíveis, que deu sempre dobro todo rookie na Fórmula E. Mas ele ficou em 17º na corrida, 17º ou 16º, agora eu não me recordo. GK, 16º na corrida ele ficou. Fugiu de confusão, que é o mais doido da Fórmula E começando, não se envolveu em nenhuma confusão, conseguiu concluir a corrida. Para uma primeira corrida, para a posição que ele largou, eu acho que ele foi bem consistente e a tendência é ir melhorando aí ao longo das corridas, né? Então eu acho aquela coisa. O Daruvala para mim não é o nosso maior talento do planeta, mas eu também não acho ela ser a pior pessoa do planeta, como todo mundo pintava ele como o pior piloto do universo na Fórmula 2. Eu acho que chegou o momento dele sair da Fórmula 2 mesmo, que ele tava quase virando o Nissani, que daqui a pouco vai fazer 20 anos que tá na Fórmula 2, sabe? Então ele precisava, tipo, sair dali, acho que já tinha dado o tempo dele da Fórmula 2. E ele fez bem, tipo, uma outra categoria, de ir atrás disso. E eu acho que vai ser mais ou menos isso. Vai ser uma temporada para ele tentar se encontrar e tentar crescer. Eu acho que, assim, o Gunter foi uma surpresa na corrida, pelo que a gente viu da Maserati. E é o que você pontuou muito bem, Sônia. Eles estão completamente bagunçados internamente. Então, vir para uma etapa em que você tipo, tem tudo para poder dar ruim, porque você não tem uma estrutura formada ali. Você não sabe para quem se reportar, sabe? Você não tem um chefe de equipe certo, você não sabe o que está acontecendo dentro do time. Já era uma situação que eu esperava que eles tivessem resolvido para poder pelo menos começar a primeira etapa, tipo, ok, eu até entendo você tá passando por tudo isso numa pré-temporada, até porque a pré-temporada da Fórmula E foi em dezembro, mas entrar no campeonato dessa forma é bem complicado. Então, a corrida que o Gunter fez, e depois ele até falou, né, que ele foi para essa etapa, tipo, querendo mostrar que ele poderia
estar ali na briga, que ele pode entregar algo a mais, então você já vê uma postura dele em pista, se colocando, se impondo entre os pilotos que vão provavelmente disputar o título, então eu concordo, acho que a gente vai ter etapas em que ele pode atrapalhar os postulantes ao título e vir tirando pontos desse pessoal, que para eles é bem importante na Fórmula E, ainda mais que é um campeonato que é bem mexido ali, em que tem algumas corridas caóticas em que esses pilotos vão perder pontos, então a gente pode focar aí no que o Gunter pode fazer. E o Darovala não é um piloto que eu acho mais espetacular, assim, pela Fórmula 2, por acompanhar a Fórmula 2, eu tenho um pé atrás muito grande com ele, mas eu acho que todo mundo tem a oportunidade de se redimir e mostrar um bom trabalho. E ele parece que é um piloto interessado na categoria, então já ganha pontos nesse sentido de, tipo, pelo menos estar querendo ser um bom competidor, de querer entregar algo a mais ali. Então, óbvio, ele vai cometer erros, ele provavelmente não vai estar andando com o Gunter, assim, bem próximo nessas primeiras corridas, vai ser esse desempenho aí mesmo, mas é importante fugir das confusões, tentar, já que tá ali naquele bolo daquele pessoal que comete alguns erros, de tentar fugir disso, de tentar ir buscar um pontinho ali, de aproveitar as oportunidades. E, gente, a gente vai ter que torcer muito para que a Maserati consiga se estruturar internamente para a gente ver uma performance, isso sendo traduzido para a pista, né? Mas em desempenho, o Gunter chamou muita atenção. Se o Daruvala conseguir fazer o mínimo, assim, de fugir de confusões, de entregar uma coisinha aqui e ali, tá ótimo, porque ano passado, meu Deus. E aí, para chegar aqui na nossa reta final, vou passar bem por cima da Mahindra, que ninguém nem comentou, eu nem tinha me tocado na Mahindra nessa corrida aí, que na classificação o David largou de último e o Mortara largou de 15º. E aí na corrida o David terminou em 15º, o Mortara em 13º, uma posição ok para a Mahindra, que a gente sabe que esse portão da Mahindra vai entregar muita coisa. Tô muito curiosa pra ver como vai ser, principalmente agora a Arábia Saudita, que é rodada dupla. Como é que vai ser? Acho que a gente vai começar a ter uma melhor parâmetro de desempenho a partir daí, porque eu tô muito curiosa para ver Nick DeVries nesse Gen 3, que ele não pilotou. Então, o primeiro ano dele no Gen 3. Ele fez alguns testes, óbvio, antes dele ir pra Fórmula 1 e tal, com o Gen 3, mas não é a mesma coisa dos outros pilotos correram uma temporada inteira. Então, eu tô muito curiosa para ver como que vai ser pro Nick DeVries, se ele vai se adaptar rápido, não vai ter esse carro aí no Gen 3 e lidando com essa pedreira que é esse powertrain da Mahindra, né? E a gente não viu quase, eles mal apareceram na transmissão, mal se falou o nome deles, a gente mal viu alguma coisa sobre eles nessa corrida. Entraram mudos e saíram calados. E aí eu tô muito curiosa, principalmente para a rodada da Arábia Saudita, para ver como é que vai ser, porque no papel é uma dupla forte, porém eles não têm o equipamento para brigar. Então acho que é mais o que eles vão conseguir arrancar ao longo da temporada. Infelizmente, acho que a Mahindra é aquela mesma coisa, né? Assim, expectativas baixas pelo que aconteceu ano passado. Pode ter melhorado uma coisinha aqui, outra ali, porque, né? Acho que assim, todo mundo tirou realmente esse período entre safras aí, dessas duas temporadas, para poder trabalhar nos carros, para poder melhorar o software. Mas acho que o problema da Mahindra é um pouco além, né? Não é só o software, é o próprio equipamento que não é lá essas coisas. Então é difícil de você também lidar com um carro que não tem um powertrain adequado para você poder ir buscar, explorar ritmo. Óbvio que agora a gente está olhando aí para esse início de temporada, para um piloto que veio aí, que é campeão da categoria, mas com todas as ressalvas que tem do De Vries, de erros que ele cometeu até sair da Fórmula E, ele foi bem contido nessa corrida, mas vamos ver o que vai acontecer com ele, porque agora ele não tem um carro competitivo. Nas outras temporadas ele teve, ele contou ali com um carro da Mercedes que ele era competitivo, agora ele tá andando no final do pelotão. E é tentar extrair pelo menos o mínimo, né? Porque é o que você falou, tipo, de graça, ano passado conseguiu um pódio que salvou a Mahindra. Mas não tô esperando muito desses dois aí para 2024, não. E para fechar, sim, Verlaine. Pascal Verlaine cumpriu com o que ele falou. Que ele falou que precisava melhorar na classificação,
precisava começar forte. Começou forte quando começou na temporada passada. E agora ver se ele vai conseguir manter isso. A gente sabe que rola uma oscilação que é natural ao longo do campeonato, mas é importante ele não se perder. Se ele conseguir se manter bem na classificação, que é o objetivo, a gente vai ver passar o Verlaine aí brigando de fato pelo título, porque o Porto da Porsche é muito forte. É muito forte. Eu acho que o da Jaguar é mais consistente como um todo, mas em questão de potência, para mim, o da Porsche é muito bom. A gente vê isso na classificação também, quando eles estão com potência total. O quanto que Jake Dennis aparecia ali na classificação. E então, assim, se ele conseguir se manter bem na classificação, é um cara que vai de novo brigar por título. É questão de não deixar a peteca cair, conseguir ser mais consistente do que ele foi no ano passado. Eu acho que assim, foi uma pena o que aconteceu com ele ano passado, porque ele tentou se aproveitar dos melhores momentos ali que tinha do equipamento para poder conseguir os pontos dele e tentar brigar pelo título. Eu acho que em questão de nível de trabalho, o Verlaine é um piloto que eu tenho observado que ele evoluiu bastante na categoria. Ele hoje, acho que ele se doa mais para o carro e para a equipe e em troca ele tem bons resultados. Então é muito importante começar o ano ganhando, obviamente. É uma categoria que você ter um nível de consistência também é importante. Você pontue nas corridas, mantenha os pódios, que foi algo que infelizmente não aconteceu ano passado. Ele teve aquele pico ali de explosão de pódio e depois ele começou tipo, a pontuar meio mambeme, teve um abandono aqui, outro ali, é bem complicado. Eu espero que a Porsche esse ano ela consiga se valer do que você falou, né? Dessa potência que eles têm, de ter um carro mais forte, porque vamos prestar atenção no que aconteceu no Eprix do México. A gente tinha um pelotão ali encaixotado, né? Os outros competidores, mas o Verlaine conseguiu abrir mais de 1,5 segundos para o segundo colocado, que era o Buemi com o carro da Envision. Ele fez muito com esse carro da Porsche. Então, óbvio, ao longo do ano, provavelmente a gente vai ter movimentações durante as corridas, vai ter ali. E para a Fórmula E, 1,5 segundos é muita coisa. É muita coisa. Tem décimos de diferença entre si na corrida. Que foi o que eu chamei a atenção no começo do podcast. Os carros estavam andando extremamente próximos no Eprix do México. E a gente tinha o Verlaine, tipo, despontando ali. Ele teve uma excelente largada. Verlaine no seu modo Max Verstappen. Total, tentou se aproveitar ali. Foi super Max nessa corrida. Mas é algo que pode ser que tenha uma vantagem para a Porsche nesse ano, em que eles comecem com essa potência extra aí, um pouco mais distante do restante do pelotão, que o Verlaine consiga aproveitar isso, porque, óbvio, a próxima etapa é Díria, é uma rodada dupla. Ele foi muito bem ano passado lá, né? Então, ele saiu da etapa, né, com 2 vitórias. Então, é aquilo. A gente tá contando que ele tem um bom desempenho em Díria. Não tô nem falando de vitória, mas se ele conseguir manter os pódios, já vai dar um boost para ele pro restante do campeonato. Não dá para você bobear com o desempenho da Envision e com a Jaguar. E eu digo mais, eu acho que esse ano você não pode bobear com a Jaguar pelos 2 pilotos que ela tem. Pelo que o Cassidy fez ano passado. Não tem como bobear com esses pilotos. E vamos ver o que a Andretti faz. Se a Andretti realmente não errar mais nas próximas corridas com relação à configuração do carro, vão voltar ali para os primeiros colocados. Então é mais um desafio para o Verlaine. Ele tem que se basear no que aconteceu em 2023. Nenhuma coisa que você falou de não errar, a gente fala muito. Uma coisa agora que você falou que despertou uma coisa, uma reflexão. Vou botar agora o final do podcast para reflexão na cabeça de todo mundo. Todo mundo falou muito, apontou muito para essa queda do Verlaine que aconteceu no final. Só que acho que pelo fato de ele ter levado o título e o Jake Dennis ter levado o título e ele teve uma crescente, que ele teve uma sequência de pódios, meio que se apagou aquele período gigantesco que ele ficou teve 4 DNFs seguidos. Ele ficou 5 etapas sem pontuar o Jake Dennis, praticamente. Sem pontuar, não, praticamente não, ficou sem pontuar. Né? Foi a sequência de da prova e Brasil
E ainda a primeira prova de Berlim, ele ficou aquele tempo ali sem pontuar. E foi um negócio que mexeu um pouco psicológico, mas ele conseguiu dar a volta por cima, Andretti se virou e aí ele disparou. E aí, quando ele disparou, foi o momento que o Verlaine começou a oscilar e teve essa queda de confiança, queda de tudo. Então, também é interessante a gente ficar de olho para ver se não vai acontecer isso de novo com o Andretti. Né? Se não vai acontecer de novo, tudo bem que no caso do Jake Dennis, muitas das vezes que ele teve DNF foi porque ele foi atingido por outras pessoas, mas a Fórmula E, toda a corrida da Fórmula E, alguém sofre DNF. É muito difícil não ter isso. E aí também vai isso da classificação também. Do cara e bem na classificação, porque se ele larga lá de trás, ele fica nesse meio desse bolo que geralmente sofre acidente. Então também é muito importante ver como eles vão fazer na classificação, se eles vão melhorar, né? Porque largar de trás, por mais que você possa escalar o pelotão, a Fórmula E dá essa possibilidade, é mais perigoso nos sentidos de acidente. E eu nem digo nem tanto lá atrás, lá atrás, lá atrás. Falou muito de você estar ali entre o 10º e o 15º, ali é um momento complicado. Tem algumas pistas que você vê uma fileira de carros brigando por posição. Portland, por exemplo, esses lugares têm autódromo. E outra coisa que despertou na minha cabeça. Esse ano a gente vai ter mais pistas de autódromo. A Fórmula E vai correr em Xangai em autódromo. Misano vai ser autódromo. Porque a gente não vai ter Roma, vai ser Misano. E vai ser autódromo. A gente está contando também, né, que talvez em algum momento venha aí a questão dos pitstops. Então, isso também é algo que a gente tem que ver como é que a Porsche vai acabar lidando com isso. E o próprio Verlaine. Porque os pilotos estão falando que, pela opinião deles, não vai mudar muita coisa. Será? Porque tudo depende na hora da parada do seu engenheiro, nem tanto de você. E se você tem um engenheiro bom, tudo bem, mas se você tem um engenheiro igual o Sacha Fenestraz, você tá lascado, entendeu? Então vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Mas enfim, tivemos um começo interessante, temos muitas possibilidades. Eu acho que é ver como é que vai ser, quem vai conseguir se manter mais consistente e pegar mais pódio. Eu acho que nesse caso do Gen 3, diferente do Gen 2, que tinha essa coisa da consistência, que você não precisava pegar pódio para levar o título, mas você ficasse ali perto, que foi a coisa do Van Dorn. Eu acho que não existe isso no Gen 3. O Gen 3 ele exige mais que você esteja no pódio. E eu tô curiosa para ver como é que vai ser, quem vai oscilar aí no meio dessa disputa e ver como é que vai ser, principalmente nessas provas aí novas que a gente vai ter. A volta de Xangai, eu tô muito animada para ver. De Tóquio, muito ansiosa também para ver como é que vai ser. Nissan em Tóquio, tô torcendo por uma pintura cheia de sakuras. Mas é isso, Débora. Muito, muito obrigada pela sua participação. Fale aí, deixa suas redes. Eu vou deixar aqui na descrição, obviamente, mas fale aí também para quem estiver te ouvindo, onde pode te encontrar. Obrigada, Sônia. Primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade de vir aqui falar sobre a Fórmula E. É uma categoria que eu gosto muito. Eu acho que às vezes eu nem sempre estou conseguindo falar sobre a categoria, mas, gente, eu adoro a Fórmula E. A Fórmula E eu assisto, assim, tipo, com paixão e com muito carinho. É uma categoria que eu realmente abracei. E muito obrigada pela oportunidade de vir aqui, dar os meus pitacos, falar um pouquinho sobre o pessoal e do que a gente está observando nesse começo de campeonato. Mas eu acho que assim, vai ser um ano positivo. A gente vai ter um bom campeonato na Fórmula E, como a gente teve em 2023. Então, estou bem otimista. Mas, para quem não me conhece, eu sou a Débora Almeida, eu trabalho lá no Boletim do Paddock, então eu falo sobre a Fórmula E, Fórmula 1 e outras categorias. A gente tem podcast também, tem lives, a gente faz mais as lives voltadas para a Fórmula 1, para poder discutir sobre as corridas, mas apareçam por lá, conheçam o nosso trabalho. Ao longo do ano a gente vai trazendo aí novidades da Fórmula E, da Fórmula 1, e eu não estou lá sozinha, né? Eu também tenho o apoio do Rubens, mas a gente tem outros colunistas. A Sônia também já teve lá no BP, então a gente também espera que ao longo do ano a gente possa ter uma troca aí, ou para poder falar da Fórmula E ou da Fórmula 1 também, que é uma categoria que ela acompanha. E vamos aí, pessoal, um bom 2024 para todo mundo, que essa temporada acabe sendo bem interessante para todos nós. E quem estiver acompanhando o começo desse campeonato, não abandona a Fórmula E, não, vamos até o final, vocês vão ver o quanto que essa categoria é interessante e pode se surpreender. Muita gente às vezes acaba até parando de assistir quando começa a Fórmula 1. Então eu acho que é uma categoria que vale muito a pena acompanhar. É uma categoria curta também, acaba no meio do ano. Então dá para acompanhar tranquilamente, acompanhar outras coisas também.
Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido. Lembrando os recadinhos de sempre. Siga Entre Fórmulas nas redes sociais. Tem o Pix Entre Fórmulas também, que eu vou deixar na descrição desse episódio, mas o entreformulas5@gmail.com, quem puder colaborar e ajudar com algum valor qualquer que vocês puderem. E vai ler as entrevistas do site Entre Fórmulas, que entrevistei já Jake Davis, Rick Cassidy, Mitch Evans, Pascal Verlaine também, tá tudo lá. Então vai lá, pelo amor de Deus, consuma o conteúdo do Entre Fórmulas. E é isso,